Que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de número 5 é a que vamos estudar hoje, que tem por título O casamento de Boaz e Ruth, a remissão da família. O texto áureo está em Ruth, capítulo 3 e versículo 11, que diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste, farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A verdade prática fala-nos o seguinte: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e sua família. O texto da leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 3, versículos de 8 a 10 e também o capítulo 4 e o versículo 11. Muito bem, esta lição de hoje, ela é uma lição chave para entendermos o livro de Ruth. Por quê? O livro de Ruth, ele começa com a fome e a morte de pessoas e personagens importantes. Mas, então note, ele começa com uma tragédia, mas ele termina de uma forma gloriosa. Ele termina com o casamento de Boaz e o nascimento de Obed, que foi o avô do rei Davi, apontando ou descrevendo assim a genealogia do Salvador do mundo, Jesus. Olha como o livro começa de uma maneira trágica, mas ele termina apresentando a remissão de Ruth, que é uma moabita, e com o nascimento, ele termina com o nascimento, né, de Obed, a esperança, ou alguém da genealogia do Salvador do mundo. Ele começa com a tragédia, mas ele termina com o resgate da humanidade inteira, em forma de figura, podemos assim dizer. Então, note a importância desta aula de hoje. O tópico 1 da nossa lição começa assim: o compromisso de Ruth com Boaz. Como nós já vimos de maneira anterior, a Ruth é uma mulher virtuosa. O próprio Boaz e toda Belém, todo Judá, em todo Judá se espalhou a beleza do caráter e das virtudes de Ruth. Então, como já vimos isto, é importante dizer que a obediência de Ruth à sua sogra, Noemi, fez com que Ruth alcançasse o sucesso que alcançou. Ruth era obediente em tudo a Noemi. Mas, atenção, eu gostaria de ressaltar aqui uma coisa. Obediência é muito diferente de subserviência. Subserviência. O que é uma pessoa subserviente? É aquela pessoa que obedece cegamente, perdendo assim a sua característica própria. Ela não tem iniciativas próprias, decisões próprias. É um teleguiado. É uma marionete na mão de quem tem ideia. Isso é subserviência. Há pessoas que, para chegar em algum lugar, se tornam subservientes. Não apresentam suas ideias e nem pensamentos. Eu não estou dizendo e nem insinuando oposição. Não é isso. Obediência, você pode
apresentar de maneira educada aos seus líderes ou até ao seu superior, né? Você pode apresentar sua ideia, desde que seja com respeito e amor, sem imposição. Então, essa é a diferença entre obediência e subserviência. O subserviente é aquela pessoa que se anula para obedecer a alguém. Isto não é bom. Um dia a corda rebenta. Um dia a cabeça estoura. Um dia a casa cai. Então, não vale a pena, embora existam pessoas que são subservientes. Essas pessoas, elas não são capazes de liderar. Por quê? Elas só sabem obedecer cegamente. Todo líder que obedece de maneira cega não serve para ser líder, né? Toda pessoa que obedece de maneira cega não serve para ser líder. Outra coisa, a pior coisa que tem é alguém trabalhar com subserviente, porque ele não soma, ele não traz ideias para ajudar. Às vezes, todo ser humano é sujeito à falha. E às vezes o líder está caindo no buraco, mas o subserviente, ele não ajuda. Ele deixa a pessoa cair no buraco porque ele não tem ideias próprias. Então, eu quero ressaltar aqui que Ruth, ela era obediente a Noemi, sua sogra, em tudo. Mas ela não era subserviente. Ok. O casamento, quando Noemi agora orienta Ruth para se aproximar de Boaz, obviamente que Noemi tinha em mente um casamento. E o casamento, desde aquela época, hoje mais ainda, é a base fundamental para uma sociedade sadia. O casamento hoje está sendo desprezado. O casamento hoje está sendo ridicularizado. Parece que quem casa hoje é retrógrado. Por quê? Existe uma ação infernal, diabólica, manipulada por ateus. Pessoas, além de ateias, são também instrumentos do maligno para desestruturar a sociedade e a igreja. E a base da igreja, da sociedade, é a família. Famílias saudáveis, que começam no casamento. Uma família saudável começa no casamento. Uma família saudável não começa num prostíbulo. Uma família saudável não começa com dois irresponsáveis dentro de um carro numa rua escura fazendo o que não deve. Um casamento estruturado, um casamento que proporciona saúde para a sociedade não começa dessa forma. Começa no altar. Começa de maneira pura e sadia. E é isso que nós vamos ver nesta lição. A iniciativa de Noemi contribui muito, orientando Ruth para ela que veio de uma outra cultura, uma cultura moabita. E aqui é importante salientar que muitas pessoas vêm da cultura moabita, ou seja, do mundo, de uma cultura não crente, sem princípios da palavra de Deus. E agora elas precisam de alguém com mais maturidade para ensiná-las. E aqui quero ressaltar duas questões. A primeira é alguém para ensiná-la, alguém para ensinar, e a outra alguém para obedecer. O problema hoje que estamos encontrando é que as pessoas estão ficando acuadas de ensinar os princípios bíblicos e as outras também não querem obedecer. Pessoas vêm do mundo com costumes horríveis, horrendos, e agora não querem atentar para os princípios da Santa Palavra de Deus. Quando alguém vai ensinar, parece
retrógrado. Então, esse é um perigo. Por isso, muitos casamentos estão se desfazendo. Não está tendo pureza, saúde, não está tendo pureza nem saúde nos casamentos. Os cônjuges não estão vivendo de maneira salutares. Não, por quê? Porque não tem quem ensina, como Noemi, que tinha iniciativas e ensinava, e nem alguém como Ruth, disposto a obedecer. Lembra? Ruth era uma mulher casada antes, vinda da cultura moabita, mas quando ela chega na cultura do povo de Deus, ela renega todas aqueles maus hábitos para obedecer à cultura da palavra de Deus. Então, o que Noemi faz? Noemi fala com ela assim: olha, essa noite vai ser a noite onde os trabalhadores estarão no campo, eles vão dormir no trabalho. E aí, Ruth, você vai chegar de mansinho nos pés de Boaz. Vai descobrir o seu manto e você vai deitar nos pés nos pés de Boaz. Você vai se deitar nos pés de Boaz. Bom, descobrir o manto nos pés e deitar-se nos pés de uma pessoa aquilo era uma maneira de se mostrar disponível para um casamento, Então, Ruth recebe essa orientação, esse conselho de sua sogra, Noemi, isso na cultura judaica, quando uma moça deitava-se nos pés de um rapaz, descobria ali o cobertor e deitava nos pés. Era uma atitude de respeito, de humildade, mas também de solicitação ou que estaria disponível para o casamento. A pessoa poderia despedir a pessoa e rejeitar, ou ela poderia aceitar. Nesse caso, Boaz aceita. E aqui nós entramos para o terceiro subponto da nossa lição, que é o respeito ao processo. Todo casamento ou toda família que se preza, todo rapaz que se preza, o rapaz que quer constituir uma família saudável, ele precisa obedecer princípios. Ela, a moça, também precisa obedecer princípios. Por que a sociedade está tão anarquizada? Por que a sociedade, os casamentos agora não duram mais? Por quê? Porque não respeitam princípios. E aqui o primeiro princípio é respeitar o devido processo. Quando uma pessoa, eu vou falar primeiro aqui na cultura judaica, qual era o processo aqui? Aqui o processo era quando ela Ruth encontra-se com Boaz. Boaz, ele olha para Ruth, ela descobre ali os seus pés, ele toma um susto, mas ele viu que aquela era uma atitude respeitosa, porque ela não veio abraçá-lo, ela não veio deitar ao lado dele, não, ela ficou nos pés. Essa atitude, naquela cultura, era uma atitude de respeito, respeitando o devido processo, respeita a pessoa. Por outro lado, o Boaz, ele também respeita a Ruth. Ele respeita a Ruth, falando com ela para poder avançar com o processo, que era resolver a questão
da remissão. Da remissão. Tá? Então, quando Ruth deita-se, Ruth se arruma, Ruth se deita aos pés de Boaz. Primeiro, Ruth respeita o processo. Em segundo lugar, o próprio Boaz também respeita o processo, deixando que a moça durma nos seus pés. Ele não falou com ela, olha, vem para cá. Ele não levanta. Ele era o Senhor. Ele poderia abraçá-la. Ele poderia até abusar dela naquela noite. Mas ele não faz isso. E ela passa a noite nos pés de Boaz. Boaz viu que ela estava ali. Note que Ruth já era uma mulher casada, jovem anteriormente, que agora ela era viúva, né? Cheia de impulsos hormonais, mas essa moça era tão séria que ela respeita o processo. Ela não avança para nenhuma intimidade física. E Boaz também não faz isso. Boaz não incita, Boaz não a convida, Boaz não faz nada disso. Ele respeita o processo. Agora veja, quando Boaz, ela descobre o manto ali de Boaz, e Boaz estende o manto para ela, significa que Boaz aceitou, né? Aceitou avançar com o processo de casamento, né? Então, nós vamos aqui para o nosso segundo ponto da nossa lição, que é o casamento de Boaz com Ruth. Concluindo, então, o negócio. Como que isso poderia ser concluído? Em Ruth, capítulo 3, versículo 18, Boaz a chama de minha filha, de uma maneira respeitosa. Ele fala, olha, há um homem que é seu parente mais próximo. Eu gostei de você. Eu quero te redimir. Mas há um parente mais próximo que tem o direito. Então, mas Ruth fala assim, mas Boaz fala assim, descansa o seu coração, que hoje ainda eu vou resolver isso. Vou resolver isso. Aqui nós aprendemos outro princípio, que o rapaz, um bom rapaz, para se casar, ele precisa de ser homem de iniciativa, que resolve as coisas. Tem homem que é banana. Tem homem que não toma iniciativa nenhuma. E a moça toma todas as iniciativas e ele fica ali meio zen. Não é o caso de Boaz. Boaz fala, descansa o teu coração, minha filha. Eles não se envolvem em intimidade física, eles não pecam, nada disso. Eles aguardam os respectivos processos e agora Boaz fala, ó, fica tranquila que eu vou resolver isso. Boaz se aproxima na cidade, encontra Boaz ali, encontra com o parente próximo e ele agora conversa com o rapaz. Aqui nós encontramos o nosso segundo subponto do ponto 2, que é o resgate e lei do levirato. O que é isso? Na lei do levirato, na lei de Levi, na palavra de Deus, diz que quando alguém ficava viúva, uma mulher ficava viúva, ela deveria casar-se com o parente mais próximo do falecido para poder resgatar a terra e também para suscitar descendentes. E havia um parente mais próximo do que Boaz. Boaz então chega para o rapaz e fala, olha, você está sabendo que Ruth voltou com a sua nora e agora as terras precisam ser resgatadas. E o rapaz fala, não, eu vou resgatar, vou comprar as terras, vou adquirir e tal. Olha, mas e a descendência? Você vai casar com Ruth porque tem que casar com a moça para
Na lei do levirato diz que tem que suscitar descendência, porque o falecido não deixou filhos. Aí o rapaz ficou certo. Nesse caso eu vou abrir mão de resgatar, de redimir, porque não me interessa casar com Ruth. Era tudo que Boaz queria. Então Boaz resolve a situação do levirato, né? Ele então se propõe a casar. Mas isso não poderia ser algo só de boca. Isso não poderia ser algo escondido ali. Isso tinha que ser em público. Então, como é que se fazia em público? Chamava os anciãos da cidade, os juízes, as pessoas sérias e responsáveis por executar julgamentos na cidade. Reunia aquelas pessoas ali como testemunha pública. E eles tiravam o sapato como testemunho de que estava sendo feito um ato público. Se fosse hoje, seria assinar certidão de casamento publicamente. Só que como não tinha certidão para assinar, era tirado os sapatos de maneira pública, como testemunho público de que alguém está assumindo publicamente uma causa. E foi isso então que aconteceu. Aí, Boaz assume Ruth, resgata a Ruth e também as terras, tá? Então Boaz se torna o remidor de Ruth. Com isso, nós chegamos ao terceiro ponto da nossa lição, que é a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Por quê? Porque quando isso aconteceu, no casamento de Boaz com Ruth, nasce Obed, que é o pai de Jessé e é, então, bisavô de Davi. Boaz se torna um tipo, uma figura de Cristo, que resgatou-nos quando nós éramos gentios, sem descendência hebreia. Não é? Agora, nesta lição, eu chamo a atenção a ter cuidado para não irmos para o caminho do fatalismo. Ao ler e estudar o livro de Ruth, devemos ter cuidado para não dizer que tudo isso aconteceu porque estava traçado por Deus. Ruth, querendo ou não, tinha que casar com Boaz. Isso seria o fatalismo. Na verdade, Ruth, por causa da sua obediência, não por mérito, mas por causa da sua conversão ao Deus de Israel, o destino de Ruth é mudado porque ela se converte ao Deus de Israel. E ela agora entra na promessa. Ruth entra na linha da promessa e ela se torna tão importante nesse processo que ela entra na genealogia de Jesus. Por quê? Por causa da sua conversão, por causa da sua humildade, por causa da sua decisão, por causa da sua fé, por causa da sua obediência ao Deus de Israel. Claro que tudo isso está debaixo da graça e da soberania de Deus, mas isso não é fatalismo. Não é que isso teria que obrigatoriamente acontecer. Não. Quando nós somos obedientes a Deus, o curso da nossa vida é mudado. E eu falo isso citando o primeiro livro de Samuel, para você entender o cuidado que temos que ter com o fatalismo. Fatalismo é dizer que está tudo já determinado e que Deus não muda porque já está tudo determinado. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 30, está escrito assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai, Eli, a casa do teu pai, sacerdote Eli, andaria diante de mim perpetuamente. Deus tinha prometido que Eli e a sua casa andariam diante dele perpetuamente.
Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados ou envelhecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Note que aqui estava tudo programado por Deus para que Samuel, ou melhor, para que Eli e toda a sua casa, seus filhos, né, permanecesse como sacerdote perpetuamente. Mas eles desobedeceram, eles desonraram a Deus. Então Deus tira-os do plano. Ruth era da descendência de Moabe, não estava nos planos daquela nação. Ruth, claro que na presciência de Deus, Deus sabia de tudo, na presciência de Deus, e não na determinação fatalista, tá? Na presciência de Deus, Deus sabe de tudo, claro. Mas, agora, Ruth, ela entra porque ela, então, ao se converter, ela começou a honrar o Senhor. E quando ela começou a honrar o Senhor, ela entra no caminho de Deus, ela entra no plano da salvação, no plano da redenção, no plano e propósito de Deus. Olha como é importante a obediência à palavra de Deus e aos seus princípios. Assim sendo, nós podemos concluir, nós podemos aprender pelo menos 5 princípios ao estudar essa lição. Ruth, o seu casamento com Boaz. Primeiro, aprendemos que a obediência, não a subserviência, leva à prosperidade. Quem obedece, prospera. Obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer aos pais, obedecer aos pastores, leva à prosperidade ministerial, prosperidade financeira, prosperidade profissional. Quem obedece, prospera. Segundo, estratégias santas e certas devem ser feitas para as pessoas casarem bem. Pode ter estratégias. Tá? Terceiro, respeitar o processo. Não pular processos. Se guardar. Casar virgem. Se preservar teu casamento. Respeitar os processos. Não pecar, não se envolver em intimidade antes de casar. Respeitar o processo. Quarto, homens e mulheres de iniciativas e de caráter. Faz todo sentido para prosperar. E por último, o ato deve ser público. O ato deve ser público. O casamento, né? Para que então tenhamos famílias saudáveis, prósperas e felizes. Você quer prosperar na vida? Você quer fazer um casamento debaixo da bênção de Deus? Obedeça. Use estratégias. Respeite o processo. Sejam homens e mulheres de caráter que tomem iniciativas. E por último, se organize, se prepare para que o ato seja público, o casamento no altar, debaixo da bênção de Deus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.